A divindade de Jesus é uma das colunas da teologia cristã. Essa doutrina axiomática é o alicerce, a base, o eixo que sustenta e solidifica toda a estrutura do que chamamos de cristianismo. Isso justifica sua importância e relevância para a teologia atual. Considerando que no céu, antes da criação da terra, houve um tremendo impasse criado por Lúcifer contra Cristo, era de se esperar que esse impasse também se desenvolvesse aqui na terra. Embora haja grupos distintos investindo contra a essência da pessoa de Jesus, sua divindade, notoriamente, com facilidade, podemos encontrar inúmeras evidências na Bíblia que confirmam sua potestade plena. Não se trata de um ou outro texto bíblico, são vários e devem ser analisados em seu conjunto. Convido você a ler o texto Afinal, quem é Jesus Cristo? No meu blog criacionismo.com.br. O link encurtado está aqui embaixo. Neste pequeno vídeo, cujo conteúdo foi produzido pelo pastor Gilberto Tais, gostaria de lhe apresentar, dentre muitas, uma única e pequena demonstração do que é possível, com um pouco mais de atenção e exame, encontrar na Escritura Sagrada. Um texto bíblico, por mais simples que pareça, junto com outros textos, pode revelar significativamente mais do que imaginamos. Por exemplo, no tocante ao assunto da divindade de Jesus, Eclesiastes 12:7 não parece dizer muita coisa, mas apenas parece. O verso, muito utilizado para retratar a natureza humana mortal, aparentemente nada diz a respeito de Jesus e de sua essência. Bom, mas e se harmonizarmos Eclesiastes 12:7 com algum outro texto da Bíblia capaz de ampliar nossa percepção do tema? E se pudéssemos dar um zoom no verso com o objetivo de detectar uma mensagem que está ali, mas não podemos ver com uma leitura superficial? E se fosse possível decodificar o texto e descobrir nele revelações propositalmente elaboradas? Seguindo de perto o conselho de Isaías 28:10, é exatamente isso o que faremos. Eclesiastes 12:7 afirma: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, Elohim, que o deu." A pergunta que precisa ser feita é a seguinte: quem é esse Deus, Elohim, que recebe de volta o espírito ou o sopro de vida? Os especialistas em língua hebraica hão de concordar que o Deus descrito em Eclesiastes 12:7, Elohim, deve ser uma referência clara ao verdadeiro e único Deus. É dessa forma que é descrito pelo reconhecido e conceituado Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento e também por Mettinger, em seu livro O Significado e a Mensagem dos Nomes de Deus na Bíblia. O nome Elohim, ou Deus, utilizado em Eclesiastes 12:7, aparece pela primeira vez na obra da criação, em Gênesis 1, verso 1, atribuindo-se a ele a formação e o estabelecimento da terra. Veja Isaías 37:16, 45:18 e Jonas capítulo 1, verso 9. Aparece também como expressão da sua soberania, sendo o Senhor de toda a terra, Isaías 54:5, Deus dos montes, 1 Reis 20:28, Deus de toda a carne, Jeremias 32:27, Senhor de todos os reinos, Isaías 37:16, e Yahvé, Deus dos céus, Neemias 2:4 e verso 20, Deus nos céus, Jeremias 24:7, segundo Crônicas 36:23, o Senhor Deus dos céus e da terra, segundo Crônicas 20, verso 6, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, Gênesis 24:3, Deuteronômio 3:39 e Josué 2:11, Deus que julga, Salmos 50, verso 6, 75, 7 e 8, 58:12, Deus da justiça, Isaías 30:18 e, finalmente, Deus da eternidade, lá em Isaías 40, verso 28. Neste último, Elohim é identificado como Yahvé. Para uma testemunha de Jeová, essa definição claramente o indica como sendo Deus soberano e verdadeiro, mais conhecido como Jeová. Há muitas outras passagens bíblicas que reforçam esse pensamento. O Deus de Eclesiastes 12:7, que recebe o Espírito de volta, é, na mais pura essência, o Pai, o Todo-Poderoso ou Jeová. Esse fato é incontestável até para uma testemunha de Jeová. Bom, mas o que Eclesiastes 12:7 tem a ver com a divindade de Jesus? Que ligação textual é possível fazer com esse verso de maneira que seja possível advogar a divindade de Cristo? É agora que começa a nossa surpreendente aventura, pois esse verso, mais do que imaginamos, tem muito a nos dizer sobre a deidade de Jesus Cristo. Observe atentamente o que nos foi revelado em Atos 7:59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando a vida humana chega ao fim,
Quem, em Eclesiastes 12:7, recebe de volta o espírito ou o sopro de vida? Agora, em conexão com Eclesiastes, quem, em Atos 7:59, receberia de volta o espírito ou sopro de vida presente em Estevão? Surpreendentemente, depois de uma pequena e resumida maratona de expressões e textos bíblicos, agora, de maneira clara e definida, podemos reconhecer satisfatoriamente que Jesus é essencialmente o Deus de Eclesiastes 12:7 e, consequentemente, de toda a Bíblia. Ao juntar as peças desse quebra-cabeça, podemos ter uma compreensão mais clara e profunda de quem realmente foi Jesus ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Ele é Deus na mais pura essência. Ele é Jeová no mais infinito e imensurável sentido, assim como o Pai e o Espírito Santo também são. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Elohim, palavra que inclusive é plural no hebraico, naturalmente que quando Jesus morreu na cruz, ele encomendou ao Pai seu fôlego de vida. Confira em Mateus 27, verso 50. Sim, o próprio Deus, na pessoa do Filho eterno, morreu para nos salvar. Não criou uma deidade inferior para fazer o trabalho, mas enviou um que era tão divino e eterno quanto qualquer outro membro da divindade. Mas o assombro não para por aí. A surpresa continua. Para nosso espanto, observe o que afirma a Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Abre aspas. Então, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu, fecha aspas. Portanto, segundo a própria tradução do Novo Mundo, com base em Eclesiastes 12:7 e Atos 7:59, quem é o verdadeiro Deus? A verdade bíblica é sempre assim, surpreendente, maravilhosa, encantadora e também lógica. Que o verdadeiro Deus o abençoe.